11h36 em Natal. Você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia. Hoje estamos trabalhando o capítulo 41 do livro de Gênesis. E para esta tarefa, nós estamos recebendo a participação honrosa do pastor José Ilmar Ferreira. O versículo 33, José foi ousado quando ele disse para Faraó: proveja agora de um varão inteligente e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó. Ponha governadores sobre a terra. Tome a 5ª parte da terra do Egito, os 7 anos de fartura, e ajunte toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e os guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para que nos 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Veja só, às vezes Deus nos dá uma palavra e a gente se receia de dar essa palavra a alguém que está acima de nós, acima da nossa capacidade administrativa, é o servo. Mas quando Deus está no negócio, Ele põe sabedoria, põe entendimento, põe ousadia. E José não temeu a dizer a Faraó o que ele deveria fazer. Não somente interpretou o sonho e foi embora, mas ele disse o que deveria fazer. Então Deus, quando está no comando, no controle, irmãos, Ele não apenas revela, mas Ele diz o que deve ser feito. Proveja, faça isso. Então, se você tem a mensagem de Deus, tem a palavra de Deus, não tenha medo de anunciar, de falar, de dizer exatamente o que Deus está falando. Porque Deus se responsabiliza com as palavras que saem da sua boca, que Ele disse que não voltará vazia. E aplicando isso também à nossa vida particular. Muitas vezes nós temos tempos de buscar o Senhor, tempos de orar ao Senhor, tempo de ler a palavra do Senhor e não fazemos. E quando vem os dias maus, nós não temos nada a prover na nossa despensa, porque ela está vazia. Então, se Deus está te dando esse tempo hoje, se provê dele, se fortalece dele, porque amanhã pode vir um dia mau. E agora, a palavra que foi dita por José a Faraó, isso não foi boa somente a Faraó não, mas também foi aos olhos de seu servo. Deus dá graça, irmãos. Deus dá graça, porque a força de Deus está em nós. A graça de Deus está em nós. Deus dá graça até no rosto. Quando a rainha foi se apresentar ao rei, o rei se agradou da fisionomia dela, da estrutura dela. Então Deus se agrada da altura, Deus se agrada da cor, Deus se agrada da fisionomia. E Ele faz com que o feio fique bonito, não é? Para a glória do nome dEle. A partir do versículo 38, começa a aparecer aqui a determinação de Faraó. Faraó chamou os seus servos e disse aos seus servos: acharíamos um varão, um homem como este, que nele esteja o Espírito de Deus? E disse mais Faraó a José: Deus te fez saber tudo isso. Ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Glória a Deus nas alturas. Agora isso aqui não era para a glória de José, era para a glória de Deus. Por isso que José teve que ser preparado durante esse tempo todo. Não foi somente uma década, não foi somente 2 décadas. Foram mais de 3 décadas para que José se tornasse o homem que Deus queria que ele fosse. Às vezes nós estamos sendo preparados por Deus para uma obra e ainda estamos sem reconhecer. Porque aqui quem reconheceu foi Faraó. Não acharíamos em parte alguma um homem que tem o Espírito de Deus, que Deus está dele? E disse agora, versículo 40 a José: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Esse versículo muitos cantores o tomam para dizer e profetizar por conta própria, profetizar dos seus desejos, profetizar da sua vontade, dizer aquilo que acham. Mas para José chegar onde chegou, ele teve um percurso espinhoso, irmãos, dificultoso. Foi escravo, foi rejeitado, foi vendido e passou por
momentos tremendos para que Deus se manifestasse a ele daquela forma. Antes de você querer a glória, não esqueça que antes da honra vem a desonra. De antes da vitória vem a tribulação. Que antes da grandeza vem a pequenez. Por isso que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: alguém quer ser grande? Seja pequeno. Alguém quer ser Senhor? Seja servo. Essa é a lição que o reino de Deus nos dá. Disse mais Faraó a José: vê aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Não quis saber se ele era hebreu, se ele era de uma nação estranha. Não, nele estava o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus traz igualdade, traz capacidade, traz inteligência, traz sabedoria. Tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço. Glória a Deus nas alturas. Isso aqui não era para a glória de José, era para a glória de Deus. Porque quando as coisas é para a glória de Deus, Deus é glorificado no início, no meio e no fim. E o Egito reconheceu que Deus era Deus. E ainda fez subir no segundo carro que tinha, clamando diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Chamou o Faraó o homem José de Zarfanate-Paneia. Ganhou um nome novo, o Salvador do mundo. E ainda lhe deu uma mulher, a filha de um sacerdote de On chamado Asenate. E este homem casou-se e agora era o senhor de toda a terra do Egito. Glória a Deus nas alturas. 13h43, são mais um hino. Vamos agora com o pastor Feliciano Amaral, um pobre cego à beira do caminho. O pobre cego